Boa noite. Ele se formou pela Escola de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia em 1969. Hoje, a obra do arquiteto Fernando Peixoto pontua a paisagem de Salvador. Com mais de 2 milhões de metros quadrados de projetos e casas, edifícios residenciais e comerciais executados em 8 estados do Brasil, tem trabalhos publicados em revistas especializadas, tanto do Brasil como em países como Japão, Coreia e Alemanha. Representante do Brasil na 5ª Bienal de Arquitetura em Veneza, é o arquiteto baiano de maior expressão no Brasil e exterior. O Frente a Frente está começando com o Fernando Peixoto. Fernando, é um prazer enorme ter você hoje aqui no nosso Frente a Frente. Um prazer é correspondente, né? Fernando, a gente sabe que você vem mudando a paisagem, na realidade, da nossa cidade de Salvador e de várias cidades no Brasil também, não é? Como a gente falou até no início. Qual a sua visão como arquiteto a respeito das cidades de Salvador? Bom, tem uma coisa que talvez seja uma certa característica, a gente não toma muito consciência disso, que a cidade antiga, a maior construção, o maior volume arquitetônico era sempre a expressão do poder. Era a igreja, o palácio, vamos dizer, a obra de exceção, tá certo? Na cidade moderna, na verdade, é a obra do cotidiano, é a obra corriqueira, porque ela é tão maior do que essas obras institucionais que ela passa a ser a cara da cidade. Por exemplo, São Paulo. A cara de São Paulo são muito mais os prédios de São Paulo do que o Memorial da América Latina, ou alguma coisa que o governo tem a intenção de fazer. Então, essa interferência na imagem da cidade que eu crio é muito mais resultado de prédios que eu faço, mas, vamos dizer, aleatoriamente até. Porque são encomendados e eu faço o prédio. Mas quando a gente pensa em Salvador, na realidade, acho que você lembrou bem também, de alguma forma o que fica na realidade é essa visão arquitetônica da cidade, especialmente do que se fez no passado, não é? Isso é uma coisa que eu acho que às vezes é esquecida um pouco, né? Porque a imagem subliminar, ou a imagem que os cidadãos fazem da cidade, é da arquitetura. Salvador é uma cidade de interferência. Tudo que foi feito foi modificando a paisagem, tá certo? Seja de Ladeira da Montanha, seja da Cidade Alta, seja de Elevador Lacerda, seja de Forte São Marcelo, que é dentro do mar, num aterro, etc, etc. Diferente de, vamos dizer, cidades tipo Rio, que a geografia, a paisagem é tão dominante, o relevo é tão dominante que o que o homem fez é menor em relação àquele cenário do relevo. Então, existe essa tradição de interferência, de intervenção. Então, a memória nossa é arquitetônica. Por exemplo, nós não temos uma memória, por exemplo, de grandes escultores, não que não tenham havido, mas eu estou falando uma percepção geral da imagem da cidade. Não tem um Aleijadinho, não tem um grande compositor. Então, nossa memória é de arquitetura, de intervenção urbana, etc. A Cidade Alta, a Cidade Baixa, o Casario, o Pelourinho, que são todas intervenções humanas, vamos dizer, entre aspas, não ecológicas, vamos dizer assim, que hoje seriam agressões àquele meio ambiente. E, de uma certa maneira, eu acho que a gente se perde um pouco atualmente essa perspectiva, que Salvador também não é uma vilazinha feita Paraty, que parou, fechou, não entra mais carro. É uma cidade que passou de 500 mil habitantes para 2,5 milhões em 25 anos. No que isso mudou exatamente arquitetonicamente na cidade? Isso mudou porque a arquitetura não é causa de nada. Vamos dizer, ninguém faz. Você pode fazer um quadro porque você quer fazer um quadro. Você pode fazer poesia porque você quer fazer poesia. Mas você só faz um prédio ou uma casa se alguém for morar nessa casa. Então a arquitetura é resultado de uma solicitação. Você não faz um prédio por esporte, em outras palavras. Você só faz um prédio se precisar de um prédio. Então, se passa de 500 mil para 2,5 milhões de habitantes, aí muda tudo, né? Mudou 70% da cara da cidade. E mudou também a textura social da cidade, a distribuição espacial da cidade. Então, a arquitetura sempre é um resultado. Ela não é causa. Quando ela tenta ser causa, ela é autoritária, né? Vamos dizer, uma coisa feita o plano de Brasília, né? O eixo monumental,
Aí bota todo mundo na cidade satélite. Pobre não entra. Assim é fácil de fazer cidade, né? Pois é, mas é outra coisa que se fala muito em relação a esse planejamento, principalmente urbano, de Salvador. Como é que você vê essa questão, essa intervenção, a necessidade dessa intervenção? Tem dois, vamos dizer assim, para ser genérico, tem dois tipos de coisa. Tem uma coisa que é reação e outra coisa que é ação. Para dar um exemplo, para ficar fácil. Se tivesse a reação na época, seria alargar todas as ruas. E a ação foi criar as avenidas de Vale. Tá certo? Então, quando o modelo se esgota, a reação não adianta. Você precisa de ação. Então, vamos dizer, as avenidas de Vale, em relação à circulação da cidade, foram uma ação. O alargar as ruas seria uma reação. Tá certo? Então, sempre essas coisas, no meu ponto de vista pessoal, só saem advindas de expressões individuais. Porque as instituições, ou toda a estrutura social, ela é feita para se autopreservar. É muito difícil você mudar o conceito. O aperfeiçoamento de conceitos até que não é muito difícil, mas a mudança de conceitos é muito difícil. E isso é tanto arquitetonicamente, como socialmente, como biologicamente. Tá certo? Porque o biologicamente, vamos dizer, o que é? É a mutação. É aquele germe ou aquele animal que teve uma mutação que foi mais bem sucedida. Então, a não ser que você deixe o processo esgotar até se extinguir a lá dinossauros, tá certo? Você precisa de mutações que não são parte de um processo, vamos dizer, sequenciado, que cria um elemento diferente e reorganiza. E eu acho que a cidade precisa hoje de um elemento diferente e reorganiza. Agora, a gente tem certeza que, por exemplo, a depender da profissão, da área que você esteja realmente ligado, você costuma ver aquele ambiente de uma forma diferente. Na realidade, como arquiteto, você nota peculiaridades, digamos assim, na cidade de Salvador? Bom, é singular. A cidade é completamente diferente, né? Salvador, eu sou baiano, sou nascido em Salvador, sou baiano de nascimento de opção, vamos dizer assim, porque poderia mudar e tal. Mas Salvador, até na parte anedótica, é uma cidade original, né? Aponte algumas singularidades para a gente. Por exemplo, vamos dizer, numa parte cultural. Eu não conheço, pelo menos ocidental, talvez tenha em países muçulmanos, etc. Mas não existe nenhuma cidade ocidental em que uma rádio FM, que é a coisa mais pasteurizada, mais padronizada que existe, só toque músicas feitas naquela cidade. Isso não existe. Em Salvador existe. E não existe por decreto, existe por vontade das pessoas de ouvir aquela música. Então você tem uma cidade que produz música suficiente para manter uma rádio, ou duas, ou três, funcionando a contento. Isso, vamos dizer, é uma coisa cultural. Se você gosta da música ou não, aí já é outra questão, tá certo? Mas aí tem outras coisas que são engraçadas. Por exemplo, se você faz uma rotatória em arquitetura, que é uma rótula, que é a coisa mais, vamos dizer, que fica na imagem, é Paris, né? Aquele rotatório em volta do Arco do Triunfo, e Roma. Para eliminar a sinaleira. Então, aqui em Salvador, você coloca uma rotatória, ali no Reis Católicos, e bota uma sinaleira em cada rua. Então, você fez uma rotatória para os carros circularem sem sinaleira e produziu 5 sinaleiras, tá certo? Quando deixava o cruzamento, botava uma sinaleira só, né? Então, isso é absolutamente original. Rotatória com sinaleira é original. Sei lá, é original... sinaleira entre avião, já que a gente está falando de sinaleira, entre avião e automóvel. No aeroporto aqui tem uma sinaleira, que quando o avião passa, o automóvel para, acende o sinal vermelho, né? Bom, ainda bem que não fecha pro avião, né? E por aí vai a cidade, então tem coisas engraçadas. O viaduto da Federação inunda, não sei se inunda, mas quando eu era estudante da faculdade, inundava. Então tem um viaduto que está suspenso no ar, que só vai fazer um furo que a água desce. Recentemente, quando teve aquela greve, que as sinaleiras ficaram sem funcionar, etc., teve aquela chuva e tal, ali na Garibaldi, antes de chegar embaixo do viaduto da Federação, deu um engarrafamento monumental, porque a pista de cima inundou. E pela de baixo, vamos dizer, quem vinha do Ceasa, Iguatemi, em direção à Barra, não passava. E quem ia de Ondina na direção do Ceasa, passava. Então, a pista de baixo estava absolutamente seca e a de cima absolutamente inundada. Só era abrir um buraco e drenar. Quer dizer, quando a rua mais baixa inunda, é uma coisa compreensível. Agora, quando a rua mais alta inunda e a de baixo não inunda, é uma coisa bem original, né? Então, a cidade tem coisas originais, assim, anedóticas. Mas o que tem de original na estrutura da cidade, na verdade, é que a cidade foi toda de cumeada. Toda historicamente, a cidade cresceu no topo dos morros. E os vales eram as nascentes, as roças. Quer dizer, não é muito... Quer dizer, eu sou velho, mas nem tanto. Mas eu estudava nos Maristas, morava na Graça.
e descia pelo Vale do Canela e subia na Graça para voltar dos maristas. E tinha ali embaixo, eram duas roças grandes, que eram dois portugueses, minha mãe comprava planta lá, era Albino Grande e Albino Pequeno, eu me lembro bem do nome. E não existia avenida, os vales eram todos ocupados por esse tipo de roça, que eram os fundos de quintal, tá certo? Qual o reflexo disso? Então, disso aí hoje? O que aconteceu? Então, você tem uma cidade antiga que está em cima e uma cidade nova que trespassou em cima da antiga. Então, você tem uma estação da Lapa, um shopping Lapa, juntinho do centro histórico. E isso que é um equipamento novo, junto de uma parte bastante antiga. Normalmente, as cidades não se desenvolvem assim. Você vê que Salvador tem falhas, né? O Rio de Janeiro, você vê uma cadência, né? Botafogo, Leme, Copacabana, Leblon, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca. Aí Salvador tem Barra, hoje mais, mas antigamente era Barra, Ondina e Itapuã. Ó, Pituba e Itapuã. Boca do Rio não tinha nada, Amaralina não tinha nada. Quer dizer, você tem falhas. Então, se não tiver um pouco do entendimento, eu acho, dessas coisas que são anedóticas, mas são bem singulares, e dessas outras coisas que são espaciais da cidade, eu acho que é difícil você fazer um modelo que consiga recuperar a cidade. Você consegue reagir aos problemas. A rua está estreita, larga. A sinaleira está quebrada, conserta. Mas não é suficiente. Como é que você vê hoje, então, o crescimento mesmo de Salvador? Qual é a tendência como cidade? Para onde é que ela está crescendo? Bom, como eu acho que tudo no Brasil tem a cidade real e a realidade real, vamos chamar assim, o pleonasmo, e a realidade legal, não é? Ou tem o certo e o legal. O certo e o legal não são iguais. Então existe, vamos dizer, um código de obras na cidade de Salvador, que teoricamente é o arcabouço do que você espera que a cidade seja, tá certo? Mas por estatística, se não me engano, da Coelba, 85% da cidade é irregular. Eles consideram irregular uma construção que nunca teve licença, nunca teve projeto, nem engenheiro, nada envolvido. Como muita gente faz e depois modifica, então, otimisticamente, nós diríamos que 90% da massa construída da cidade é irregular. Então, não é possível que a cidade toda esteja errada e o código esteja certo. Então, a primeira coisa, eu acho, que para a cidade conseguir entrar numa institucionalidade controlável, as posturas urbanísticas se reportarem à realidade e não a um perfeccionismo acadêmico. Dessa forma, nós teríamos que tipo de cidade? Teríamos? Não, a gente vai ter sempre, vamos dizer, a arquitetura não vai resolver o problema, tá certo? Mas nós teríamos uma cidade real, talvez não tão bonita escrita, não tão europeia ou não tão americana, mas teríamos a cidade real. Por exemplo, banca de revista ou banquinha de mingau. Repare, banquinha de mingau é um negócio bem de baiano, É uma coisa né? que eu não estou vendo nada previsto, né? Não está previsto no código, não existe no código, tem banca de mingau na cidade inteira, tá certo? Então não adianta a gente dizer que aquela banca de mingau não existe. Porque não existe, não. Nos estudos acadêmicos que a gente faz na escola, nem nos grandes autores, não tem banca de mingau prevista como atividade urbana. Mas a banca de mingau existe, tá certo? Então, não tem razão para essa banca de mingau não ter um design, se você quiser, design com banca de mingau, já fica português e inglês, já fica Coca-Cola com acarajé, né? Mas não tem razão dessa função ou dessa necessidade, que é muito cultural, como é a baiana do acarajé, tá certo? Não ter um status institucional para que a banca de revista ou a banca de mingau não seja aqueles cacete armados que tem por aí. Quer dizer, os equipamentos urbanos, e não só os institucionais, tipo o ponto de ônibus, que também é uma desgraça, tá certo? Os equipamentos urbanos teriam de ter uma melhoria de qualidade. O que você sugeriria, por exemplo, para os pontos de ônibus? Bom, aí já começa projeto, né? Eu estou fazendo um diagnóstico. Sem falar de projeto, vamos falar uma coisa, vamos dizer diagnóstico. Eu acho os pontos de ônibus, primeiro, brutalistas, os que estão aí. Concreto, cinza, pesados. Vamos dizer, eles são muito alemães. Vamos botar assim para ficar mais fácil de entender. E não são nada baianos, tropicais ou qualquer coisa desse tipo. Vamos fazer um parênteses e botar um exemplo paralelo. Que é uma coisa mais interessante do que aquele negócio de bel, aquele birimbau que era o telefone. Não é? É lindo. Você tem um telefone público que é um birimbau. Então, vamos dizer, não precisa ser aquele negócio parecendo em Nova York, tá certo? Então, os pontos precisavam ter... Os pontos podem ser simbológicos da cidade.
E isso tem uma coisa, né? Porque, vamos dizer, você tem os pontos de ônibus, os postos salva-vida, a própria sede do governo municipal ou estadual, que tem a obrigação, você pode criticar o que quiser de Brasília, mas o Palácio da Alvorada é um símbolo, o cara pinta em para-choque de caminhão, em outras palavras, aquilo fixou uma forma e uma imagem na cabeça das pessoas, até subconsciente. Pode ser ruim de morar, etc. A gente pode criticar por esse lado. Mas eu conheço um bocado de outros que são ruins de morais e também são uma porcaria, não são símbolo nenhum. Tá certo? Então, precisava que esses equipamentos urbanos, como Curitiba, não copiar Curitiba. Aí vem um técnico de Curitiba, já que Curitiba teve sucesso, a gente vai naquela indigência nossa e vai importar gente de Curitiba para fazer como é que é na Bahia. Mas não pode, porque Curitiba é uma cultura, é um clima, é diferente. Vamos dizer, o ponto de ônibus pode ter uma personalidade. Esses equipamentos não só podem, como devem ter uma personalidade de design relativa à cidade. E que eu acho que deveria ser uma coisa mais aberta, não ficar tão preso só ao arquiteto, a artistas plásticos. Quer dizer, tem de ser uma interconexão, né? Outro dia eu estava vendo aquele negócio do Timbalada, né? De Carlinhos Brown e tal, que ele misturou estátua grega com não sei o que e tal. Que é engraçado, lógico, se um arquiteto fizesse aquilo era para matar o cara, mas que é engraçado, porque no fim é um negócio permeável, que isso eu acho que é uma tradição que a gente tem de reforçar na Bahia. Primeiro, essa falta de hierarquia. Não é bem esculhambação mesmo, né? E segundo, essa capacidade de absorver coisas externas, né? Você vê, a cidade incorpora, né? Vamos dizer, um elevador Lacerda, que é recente, aquela escultura de Mário Cravo. Então você vai ver que essas coisas vão se incorporando na cidade, os próprios prédios mesmo vão se incorporando com uma imagem da cidade muito rapidamente. Não é? Diz, o Baldo, eu acho que eu disse uma vez que na Bahia é interessantíssimo, porque cada ano se inventa uma nova tradição. Então, na verdade, as coisas aqui com 2 anos já é tradicional, né? Agora, a relação que existe, eu queria que você fizesse um comparativo, Fernando, em relação ao resto do mundo, dessa influência da cultura, na realidade, na arquitetura de uma cidade. Olha, na arquitetura espontânea, existe um livro que foi editado há 10 anos atrás, que é o livro que eu sempre quis fazer, que é de Ana Mariani, que chama Fachadas e Platibandas. Ela saiu no interior do Nordeste todo, na zona rural, fotografando casas populares. Esse livro é o melhor livro de arquitetura do Brasil. O cara tem de ler aquilo, quem for estudante tem de arranjar, é edição esgotada, ele tem de se virar e arranjar. Por quê, Fernando? Porque são fachadas do interior, da zona, vai Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Bahia, em que tem gráficos, o cara desenha a fachada e pinta de cores. Hoje eu daria para fazer um livro desse na arquitetura urbana. A padaria que o cara bota os azulejos assim, bota, que eu chamo sempre loja de pneu, aí bota sempre umas faixas laranja, né? Quer dizer, existe uma expressão popular dessa coisa. Esse livro é interessantíssimo, porque ele é riquíssimo, as fachadas da casa. E elas são muito mais ricas do que a arquitetura formal, porque as pessoas se expressam melhor. Então tem uma coisa de arquiteto que eu chamo de síndrome Leonardo da Vinci. O arquiteto entrou na equipe, tem de ser o coordenador, né? O arquiteto entende de tudo. Aliás, é isso que eu estou quase demonstrando aqui, que eu entendo de tudo. Então o arquiteto entende de tudo, né? E o arquiteto não é muito permeável, é muito autoritário, né? Então ele acha a arquitetura uma arte maior. Eu, pessoalmente, não acho. Quer dizer, eu não acho, ou não, pelo menos não tento ser permeável. Eu olho muito a camisa que estão se usando, o desenho da canetinha, da máquina de calcular. O que isso influencia, por exemplo, no projeto arquitetônico? Tudo. Para mim, tudo. Eu gosto muito mais de comprar livro de design e tal do que de arquitetura. Porque eu fico imaginando, se tem um Vesúvio aqui na cidade que eu estou trabalhando, enterra tudo, tá certo? Será que os arqueólogos, quando tirassem, conseguiriam datar aquele prédio com aquele objeto? Eu acho que a maioria dos prédios que se faz parece Aeroílis, Cinca Chambó, não é? Eles são defasados. Se você olhar como as pessoas se vestem, como os carros, sei lá, quando eu era menino, estudante, ninguém usava carro vermelho, só Playboy, né? Os carros eram pretos, cinzas, né? O homem não usava camisa vermelha. Eu me lembro que Baby Pignatari, quando esteve aqui na Bahia há anos, queria comprar um baiano de tênis, que era Playboy, o cara de camisa vermelha, o nego dizia que o cara era viado, tá certo? Então você vê que hoje você olha numa multidão, no estádio, você vê pontuado de vermelho. As pessoas que vêm de fora, muitos arquitetos que vêm de fora dizem muito isso. Talvez o cara que vem de fora percebe melhor. Então eu tenho muito mais coisa publicada fora do que no Brasil por isso, porque as pessoas olham aquilo e identificam com a cidade. A cidade é barulhenta, sempre tem um negócio de um tambor batendo.
Se você olha as pessoas na rua, é colorido. Se você chega em Paris, está todo mundo vestido de cinza, marrom, bege. Isso se reflete justamente na arquitetura também. Tá certo. Agora, o que é que... Eu acho que deve se refletir, mas o arquiteto precisa não ser tão prepotente, se achando superior a essas expressões, entre aspas, menores, porque senão ele fica isolado da realidade. Aí ele passa a ser um erudito, né? Aí ele vai refletir a última palavra na Europa. Porque na Bahia também tem aquelas expressões, pô, tá lindo, parece que a gente não tá na Bahia, não tem isso, né? Tem. Isso é de uma... Isso me deixa com o estômago rodando, né? Ou então não, a Tancredo Neves é a Avenida Paulista da Bahia. Pô, tenha paciência. Mas isso é uma coisa de colonialismo, porque a gente reclama muito de ser colonizado, mas eu acho que colonização é autocolonização, não é essa veneração ou aquele negócio do primeiro mundo. Em música nós somos primeiro mundo. A diferença entre primeiro mundo e segundo mundo ou terceiro mundo é que o primeiro mundo é quem cria e o outro é quem copia. Não é só essa, não tem mais nenhuma, tá certo? Quem copia é terceiro mundo, quem cria é primeiro. Essa é uma excelente definição. Fernando, a gente vai agora para o intervalo e volta daqui a pouquinho. No Frente a Frente de hoje, nós estamos conversando com o arquiteto Fernando Peixoto. Fernando, você ficou, na realidade, famoso, assim, para a maioria da população, com a criação daqueles blocos, digamos, geométricos, com cores bem vivas, bastante fortes, né? Queria que você contasse um pouco dessa trajetória para a gente. Como é que você chegou até isso, influenciado pelo quê? Isso você já faz desde o início da sua carreira, um pouquinho e tal, e foi soltando cada vez mais. Quer dizer, como é que surgiu esse tipo de arquitetura, esse tipo de imagem que hoje a gente olha e identifica como sua? E copiada por muitas pessoas também. A história é meio comprida, essa história. A primeira parte é que eu não sei. Eu sempre digo que eu prefiro notório do que famoso, né? Porque famoso supõe... Notório, né? Notório, às vezes, é notório fascínio, né? Tá certo? Mas, bom, basicamente... Eu acho que não era perceptível, mas desde o começo, desde que eu exerço a arquitetura, ou exerço a profissão, eu tenho 26 anos de formado, sempre me irritou muito o que eu chamava aqueles prédios cor de calçola, né? Azul claro, bege claro, branco claro, tijolinho aparente, cimentozinho, que era uma coisa, aqueles coisas da Vitória, né? Aquelas coisas sem cor, que você via em volta e a cidade estava colorida, sempre foi, né? E a arquitetura não refletia isso. Às vezes refletia uma coisa muito erudita, de concreto, com vidro, etc. E lógico que a gente passa em todas as fases, né? Eu passei pela fase de concreto aparente, Correio da Bahia, do prédio do Desembanco, tá certo? Mas a minha vontade era fazer alguma coisa que eu não dependesse de grandes projetos. Em outras palavras, sempre você fica... Se tem algum orgulho que eu tenho é de ser notável ou notório por obras comuns. Porque, em geral, cara, lógico, você faz a Casa de Pelé, já por ser a Casa de Pelé, já te dá fama por ser a Casa de Pelé, tá certo? Ou se você faz o Memorial da América Latina, ou o Palácio tal, ou a sede do prédio tal, isso te dá notoriedade pelo valor da encomenda, não necessariamente pelo valor do projeto que você fez, tá certo? E é difícil você encontrar um arquiteto que tenha uma certa coisas publicadas de apartamento de quarto sala, de salinha para dentista, para corretor de imóveis, etc. Então, essa parte me dá. Mas aí eu não tenho muito... acho que eu não tenho nenhuma tendência ao que é necessário para esses grandes projetos, que é relações públicas, políticas, sociais, etc. E aí eu queria encontrar uma coisa que eu me distraísse, né? Porque no fim ganha-se mal, mas se distrai, mas que fosse uma coisa com uma certa personalidade, uma coisa muito popular. Infelizmente não tem arquitetura o que tem música clássica e música popular. Eu diria que tem a arquitetura clássica, que seria uma coisa bem erudita, formal, etc., que tem coisas da arquitetura moderna muito bonitas nesse estilo, e tem a arquitetura popular. Então eu queria bater com a cabeça das pessoas, né? Você bota uma coluna dórica no meio da cidade, agora esses pós-modernos, tem esses prédios com arco, etc. Aquilo é um equívoco, né? Porque aquilo foi... O espírito do pós-moderno é o seguinte: não vamos fazer uma caixa de vidro, uma máquina de morar, como era a arquitetura moderna. Vamos botar coisas que deem às pessoas referências culturais ou lembranças. Mas foi com essa referência, foi com essa referência. Agora, quando você copia
a ideia com a referência, você está fazendo um equívoco. Se você botar uma coluna dórica no meio de Salvador, quantos por cento da população sabe o que é uma coluna dórica? Nenhum. 0% ou 0,0005%. Então, é o que eu faço. Eu acho que é pós-moderno, mas eu fui procurar o quê? A diagonal, que é uma coisa bem africana, as cores fortes. Então, aquilo tem uma coisa iconográfica, na verdade. Agora, com a linguagem que eu acho que é bem, vamos dizer, rústica, primitiva, não sei como é que chama, porque eu não sou explicador, não, eu sou mais fazedor, tá certo? Mas a ideia era essa, era ter alguma coisa que fosse popular. Você encontrou algum tipo de resistência, digamos, no início, por mudar completamente, digamos, do que tradicionalmente já se estava vendo na cidade? Ah, não, de início não, continua até hoje. Porque tinha primeiro, vamos dizer, desses prédios que ficaram mais expostos, porque na Avenida de Vale, ali do trecho de Cidadela, então tinha, dizendo, um prédio desse está muito bonito. Quer dizer, todo mundo dizendo, eu tenho fazendo parênteses, eu tenho uma escala inversa de aceitação, dependendo da distância que o cara mora de Salvador, e em Salvador, dependendo do que ele entende de arquitetura. Quanto mais ele é arquiteto, mais ele critica o que eu faço. Quanto menos ele é arquiteto, mais gosta. E, geograficamente, quanto mais longe de Salvador, tem mais gente gostando, quanto mais perto, menos gente gostando. Aí já é negócio psicológico, sociológico, aí não é mas isso é verdade. Então, o que acontece? Existe uma resistência, porque existe uma resistência a qualquer mudança, porque desarruma a casa, né? Eu acho compreensível, né? Tá todo mundo certinho, todo mundo arrumado, aí vem um maluco e desarruma. E aí começa a criar abre um horizonte, vamos dizer, fica mais permissivo. Mas em relação, digamos, a uma escola tradicional, digamos, de arquitetura, já existia isso de uma forma que você seguiu ou tendeu a seguir? Não. Foi muito mais. Aí vamos dizer, coisas que aí críticos descobrem essas vertentes, tá certo? Mas é uma vertente assim muito erudita. Mas basicamente, vamos dizer, simplificando, o movimento modernista, teve duas correntes arquitetônicas muito fortes. Uma alemã, que foi para os Estados Unidos, fez Nova York, Dallas, aquelas caixas de vidro que São Paulo agora pensa que é dessa corrente, tá certo? E uma corrente francesa, de Corbusier, que teve uma influência na França e muito na América Latina, cuja expressão maior dessa corrente, ou das maiores, mas a maior expressão nacional dessa corrente é a Oscar Niemeyer, que é uma coisa mais curva, mais orgânica. Essas são as duas correntes modernistas dominantes, que tiveram expressão arquitetônica. Mas existe um movimento holandês chamado De Stijl, que significa o estilo, que não teve nenhuma expressão arquitetônica. Teve expressão de pintura, com Mondrian, aquelas composições de Mondrian, alguma coisa de mobiliário, mas que eles pregavam uma série de coisas que a Rada Abram, fazendo uma crítica do meu trabalho, disse que é bem, e que eu concordo, que é bem um resgate dessas ideias desse movimento De Stijl, que nunca teve expressão arquitetônica, tá certo? E que minha obra seria uma expressão arquitetônica desse movimento. Você concorda com eles mesmo ou não? Não, se eu concordo com a análise, eu concordo com a análise. Agora, eu não acho que seja uma coisa holandesa, não sei se você está entendendo. É um manifesto, é um quinto manifesto. Sim, porque você citou anteriormente dizendo que, de alguma forma, tinha raízes africanas, né? Isso que eu estou dizendo. Eu concordo que isso era uma codificação que esse movimento fez sobre arquitetura, pintura, etc. E que o que eu faço casam bastante com o que eles fizeram. Mas, na verdade, a origem deles é outra. Vamos dizer, eu não fui buscar neles uma teoria para fazer alguma coisa. Eu fui buscar da mesma fonte que eles buscaram e coincidiu chegar, às vezes, a mesma coisa. Mas a coisa africana é determinante na arte moderna. O cubismo é da máscara africana, tribal, etc. Então, a influência africana... na cor ou na forma também? Em tudo. Então explica melhor pra gente, por que na forma tem características ou influências, digamos? Porque a gente vai botar africano, então vamos botar africano às vezes como uma coisa étnica, mas às vezes como uma coisa primitiva. Se você olhar a cerâmica marajoara brasileira, a pintura corporal dos índios brasileiros é geométrica. Você pegar a cerâmica marajoara, parece um prédio meu. Eu poderia, para fazer demagogia, dizer que estou inspirado na cerâmica marajoara ou na pintura tribal indígena, que tem aquela coisa do traço. Então existe essa coisa geométrica e de cores vivas, de cores fortes, é uma coisa muito tribal, muito, não sabe, visceral.
Em outras palavras, o volume precisa de cultura. Para você entender que uma pirâmide significa alguma coisa, você precisa ter informação disso. Para você entender que a coluna dórica, a coluna jônica significa alguma coisa, você precisa ter informação disso. Já a cor é sensual, é sensorial. O vermelho bate em todas as pessoas, de uma maneira ou de outra, mas bate. Então, numa cidade como Salvador, em que existe um desnível cultural brutal, ou no Brasil em geral, você fazer uma menção erudita, eu acho uma sacanagem. Eu acho uma discriminação. Então, quando você faz a coisa assim mais básica e mais sensorial, muito mais do que intelectual, bate em todo mundo. Então, ninguém chama meus pés. Não, aquilo é prédio de barão. Não sei se você está entendendo. Não tem essa resistência à população. Vai o lixeiro, como já teve Globo uma vez entrevistando, etc.